Sejam muito bem-vindos ao Panorama Criativo. Eu sou a Rita Nunes Ribeiro e este é um podcast sobre criatividade, onde abordamos questões pertinentes na atual indústria criativa e ao mesmo tempo vamos dar a conhecer histórias de profissionais com diferentes contextos e áreas de atuação. O convidado de hoje é o Fábio Salvador. Ele é muitas coisas, mas começou por se focar em design de produto e depois de sair da faculdade decidiu expandir os horizontes e voar até Londres, onde tem trabalhado e vivido ao longo da última década. Hoje em dia, ele é designer industrial e consultor de inovação. Tem um pequeno ateliê de design em Londres. Olá, Fábio. Olá, foi a melhor introdução até agora que alguma vez alguém fez de mim. Olha, fico muito feliz em saber isso. Então, Rita, tudo bem? Está tudo, e contigo também está tudo bem? Tudo. Está frio, chuvoso, houve uma ameaça de neve ontem, mas não foi para a frente. Acho que estamos agora assim naquela transição de vai não vai primavera, que é sempre aquele tempo que eu estou ansioso, porque cá em Londres há um bocado aquela. Quando chove, as pessoas fecham-se bué, toda a gente se veste de escuro e assim que começa o sol tu passas pelas pessoas e há sorrisos assim, tipo assim do nada, estás a ver? Então é sempre interessante aqui quando há sol, há assim uma alegria. Acho que um bocado em todo lado, mas em Londres nota-se bem, por acaso. Sim, sim, acredito que se note mesmo, porque faz muita diferença. Pronto, acho que aí em casa se calhar já perceberam, nós estamos a gravar este episódio em modo remoto. O Fábio está em Londres, eu estou em Lisboa, Isso. daí esta diferença meteorológica. Mas começando aqui a nossa conversa, Fábio, eu gostava de iniciar pelos motivos que te despertaram para a área do design de produto. Então, eu acho que desde que me lembro, assim de criança, uma das maneiras mais fáceis de me manter distraído era agarrar num papel. A minha mãe agarrava num papel e numa caneta e punha-me à frente e eu conseguia passar horas sem lhe pedir nada. Portanto, acho que os meus pais entenderam desde cedo que a melhor maneira de me manter entretido era essas duas coisas, um papel e uma caneta. E então sempre tive um bocado de tendência para desenhar muito facilmente e expressar ideias e muitas fases da minha vida, desde de adolescente até a minha fase inicial adulta, sempre desenhei muito, sempre fiz muito aquilo que em inglês se chama sketching. Uh, Cheguei a pintar também, mas uma coisa que eu sempre tive tendência para era de desenhar coisas, objetos. E assim, por volta dos meus 16 anos, comecei a desenhar muitos automóveis. Um, Desenhava ideias. Na altura até me interessava um bocado não sei se já ouvi, há basicamente uma parte do ramo automóvel que se chama tuning, que é modificar carros. Então, na altura, quando eu era miúdo, comprava revistas e depois tentava desenhar os carros que via nas revistas e copiava basicamente aquilo para uma folha de papel. Depois, nas aulas de português e de inglês, as aulas que não me interessavam muito na escola, eu passava a vida a desenhar. Então, às vezes, olho para os meus cadernos, para os meus apontamentos de outras aulas e vejo tipo desenhos e desenhos de automóveis. Um, não havia design no automóvel quando eu quis licenciar, quando eu quis seguir estudos superiores, não havia nada relacionado com design automóvel, então a coisa mais parecida com isso era design de produto ou design industrial. Acabei por ir parar a uma faculdade, que é a Faculdade de Arquitetura em Lisboa, a um curso de design. Um, É design geral, ou seja, eu acabei por estudar design gráfico e de produto, mas eu acho que o curso é muito mais focado em design de produto do que design gráfico. Então acabei por ter muito contacto com as oficinas e etc. E alguns professores com uma boa apetência para engenharia. Algumas das pessoas que me recordo, o professor José Rui Marcelino, que tem um estúdio em Portugal, um ateliê, entre outros que me marcaram na Faculdade de Arquitetura.
E pronto, e foi assim um bocado. Acho que a faculdade, obviamente, foi o denominador daquilo que eu acabei por fazer, mas eu já tinha uma tendência para desenhar coisas e objetos já há muito tempo, antes, e aquilo que eu gosto no design de produto é a objetividade, é criar com um objetivo de uma coisa que vai ter uma funcionalidade muito concreta e física, não é? Porque vão ser coisas físicas e que têm aquela parte tátil que eu não sei se conseguiria viver sem, mas não sei, talvez esteja errado, mas até agora não consegui viver sem. E é engraçado também o facto de nós nos conhecermos tem muito a ver com com o percurso que nós tivemos no passado, ou seja, nós estudámos na mesma escola em momentos Sim, diferentes, sim. que é a Escola Santa Maria do Olival em Tomar. Tivemos os mesmos professores. E passado alguns anos foste à escola contar um bocadinho o teu percurso e como é que tinhas feito depois fizeste o curso na faculdade, que é exatamente o mesmo curso que eu fiz também, portanto, isso também tem a sua piada. Parece que fiz exatamente o mesmo percurso que tu, mas depois deu um resultado Sim. completamente diferente. O que também É. já diz muito sobre o quão geral é aquele curso de design da Faculdade de Arquitetura. Podes mesmo focar-te em muita coisa diferente. Sim. E pronto, desde essa altura que nunca mais me esqueci da tua história, porque tu foste um dia à escola falar exatamente sobre o teu percurso e como é que tu tinhas ido para Londres e depois de teres saído da faculdade começaste a fazer o teu caminho lá, neste momento onde tu estás. E eu nunca mais me esqueci desse teu percurso, porque era muito diferente daquilo que eu já tinha ouvido e era muito inspirador. Mas Sim. não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Sim. Aliás, é uma parte muito marcante da minha vida até. Desde a terra onde eu cresci, que se chama Linhaceira, que é uma terra, uma aldeia, muito pequena. Depois de sair da Linhaceira, ir até Tomar. Depois de Tomar, ir até Lisboa. Depois de Lisboa, ir até Londres. Houve uma fase da minha vida que eu ia visitar os meus pais à aldeia onde eu cresci e eu tinha que fazer o percurso reverso, ou seja, teria que ir de Londres para Lisboa, de Lisboa para Tomar e de Tomar para a Linhaceira, de transportes públicos, e eu fazia sempre aquela coisa, voltar o tempo ia voltava atrás de maneira reversa, um bocado tipo aquela história do Benjamin Button. uh, e mas o percurso, a parte de sair de Lisboa para Londres foi interessante. Então, eu não sei, a certa altura na minha vida comecei a interessar-me por artes marciais. E depois comecei a treinar parkour, que é um desporto, uma modalidade urbana de saltar paredes, é muito física. E eu, quando estava na universidade, eu treinava todos os dias. E eu fui treinar a Londres no ano antes de me mudar para Londres, ou seja, eu estava a meio do meu curso em Lisboa. Eu vim a Londres durante uma semana e uns 10 dias fazer um curso de parkour e nessa altura eu fiquei num hostel. Fiquei hospedado num hostel. E quando estava nesse hostel eu conheci um rapaz francês que mal falava inglês e que me disse que estava a viver em Londres a trabalhar a servir às mesas. E eu pensei, epá, eu não sei porquê, mas eu gosto bué desta ideia. Viver num hostel, a servir nas mesas, epá, foi exatamente aquilo que quer fazer a seguir à faculdade. Tipo E um gap então, year. então, e o meu objetivo principal de vir para Londres na verdade, era o parkour, não, nem sequer era design. Ou seja, eu vim para Londres com a ideia de viver num hostel, servir nas mesas e aprender parkour. Mas pronto, eu já fazia parkour há muitos anos, ou seja, eu ia aprender a dar aulas de parkour, ou seja, a minha ideia era ser professor de parkour na altura. Mas obviamente eu tinha algum se calhar num objetivo mais distante, talvez, seria
trabalhar como designer, mas logo a seguir à faculdade eu queria um bocado, era aquele, o ano sabático, eu queria um bocado de sair um bocado da área, fazer outras coisas. Acabei por fazer outras coisas, mas não foi nada daquilo que eu imaginava, acabei por servir muito mais às mesas do que eu queria, acabei por começar a vender roupa em lojas também, porque viver em Londres é muito caro, então tem que se ganhar dinheiro para pagar contas e nunca tive a possibilidade, os meus pais nunca tiveram a possibilidade de me ajudar nesta fase da minha vida, então basicamente eu fiz-me um bocado à vida e comecei por aí, comecei a trabalhar um, como comecei a fazer vários tipos de trabalho que hoje em dia dá-me muita, não sei se pode dizer perspectiva, mas dá-me um bocado, uh, dá-me mais empatia a muitas pessoas ter passado por isso. Sim, sim. E, e pronto, várias experiências que fizeram com que eu me afeiçoei muito à cidade de Londres. Acabei por conseguir um estágio a certa altura que era era pago, pagavam despesas, transporte. Um, e então tive que trabalhar enquanto fazia o estágio, era duro, mas era aquilo que era preciso fazer. Eu tinha um ateliê em mente que eu queria trabalhar em Londres e era muito específico. Não era um ateliê muito conhecido, mas era um ateliê que, não sei, aquilo que eu gostava naquele ateliê era o espírito da equipa, era uma equipa pequena, eu gostei, os projetos que eles tinham, os clientes que eles tinham eram exatamente aquilo que eu gostava de fazer, eram objetos, eram produtos funcionais, eram ferramentas mecânicas, eram produtos eletrónicos, um, e então, um, e então eu fiz-me à vida e comecei a bater à porta deles quase todos os meses, ia bater lá à porta, ia dizer olá, levava um portfólio diferente todos os meses, e os gajos deviam estar fartos de mim, tão fartos de mim que acabaram por me dar uma oportunidade. Disseram, fogo, este gajo, este português, Tem mesmo vontade de vir para aqui. este português está aqui a chatear-nos, abre-lhe a porta, mas eles realmente foi isso que eles me disseram na altura, que ao passar de uns tempos eles realmente disseram que a única razão pela qual eles me tinham dado a oportunidade foi porque eu tinha sido muito insistente. E pronto, eles deram uma oportunidade, deram-me uns projetos, acabei por ficar lá durante algum tempo. E pronto, e foi um bocado isso. Foi assim que eu consegui o meu primeiro trabalho em design. Era um ateliê que se chamava Hyphen Design, com H. E neste momento o estúdio já não está já não está ativo, mas continua a ser uma empresa aberta. Aliás, neste momento ainda é um dos meus clientes, porque estranho que pareça. E tu já estás a revelar um bocadinho aquilo que aconteceu depois desta tua experiência, desta tua entrada no mercado de trabalho a nível do design. Porque depois de estares nesse ateliê onde tu tinhas sido super insistente e tinhas demonstrado que querias mesmo e tinhas mesmo vontade de trabalhar lá e eles finalmente te abrirem a porta, depois trabalhaste não sei exatamente quanto tempo, mas depois disso essa atividade acabou por terminar e deu lugar a outras coisas. Sim, exato. Eu acho que também foi um bocado a minha atitude em relação a estar em Londres, um bocado aquela atitude de, não sei se era sobrevivência, mas também um bocado aquela atitude de imigrante que é um foco imenso em relação a outras pessoas. Eu acho que ser imigrante tens uma vantagem muito grande porque tens mais foco, não tens basicamente não tens grandes opções, tens muito menos. As tuas razões para fazeres aquilo que fazes são um bocado maiores, e é uma vantagem, eu acho. Eu acho que ser imigrante é uma grande vantagem. Não sei como é que é em Portugal hoje em dia, eu nunca trabalhei como designer em Portugal,
mas eu sinto-me lisonjeado por ter sido imigrante, porque acho que me deu alguma, vou chamar-lhe estaleca, vou chamar-lhe atitude responsável e séria com aquilo que faço. Um, mas pronto, essa atitude acho que levou-me a ser uma pessoa confiável, uma pessoa que aceitava desafios. Eu acho que os diretores na altura desse ateliê acreditaram que eu pudesse tomar conta da gestão de uma parte do negócio deles, que era a produção, que é a produção de uns pequenos objetos que ainda hoje eu faço, que é equipamento de demonstração para a venda de automóveis. Até posso dizer que são super automóveis. Ou seja, fui parar aos automóveis, não sei, de uma maneira Ou ou de seja, outra fui para do ponto de partida chegaste lá. exato. Mais ou menos, nunca cheguei a desenhar um carro, mas pronto, é uns mini carros, que são umas amostras de cor para que é parte do equipamento de uma marca muito grande aqui de Inglaterra. E pronto, e acabei por fazer gestão da produção, ou seja, é uma parte daquilo que eu faço hoje em dia que não tem, talvez, não é tão diretamente relacionada com design criativo, mas é mais a parte de gestão e negócio que de alguma maneira fizeram com que me levasse a fazer aquilo que eu hoje em dia faço. Comecei a partir daí a construir um bocado a minha carreira como freelancer, e como freelancer acho que consegui bastante sucesso em termos de não sei, de alguma maneira, não sei porque as pessoas acreditam em mim, é um bocado estranho, e então há um bocado essa. Tive sempre um bocado essa sorte de ter muitas pessoas que acreditavam em mim, ou seja, tive sempre muitas recomendações, muitos projetos de clientes que depois me recomendaram a outros clientes, etc. E a partir daí consegui criar uma rede de contactos bastante grande, ao ponto de ter mais trabalho do que aquilo que eu conseguia fazer. Comecei por contratar muitos outros freelancers para me ajudarem, um, e, e depois a partir daí Começaste a tua empresa a partir sim, desse a partir momento. daí houve uma altura que eu não sabia se tinha um estúdio ou não, mas era um estúdio, estava a empregar pessoas e então tive que registar o negócio e etc. Não era uma coisa que eu quisesse fazer necessariamente, não era um objetivo pessoal, nem é neste momento um objetivo pessoal, é simplesmente aquilo que aconteceu, mas tenho a sorte de ter projetos super interessantes e sou uma pessoa feliz naquilo que faço. Não tenho, tenho tido experiências que eu não sei se conseguiria ter se tivesse procurado um emprego como designer. Sim, e imagina, o facto de também teres criado a tua própria empresa, nesse sentido, quase que te obrigaram a criar a empresa, porque de repente tinhas tantos clientes e tantos projetos interessantes que tinhas que ter mais pessoas a trabalhar contigo, também te dá uma visão muito diferente daquilo que é o trabalho, não só do design, como também depois dessa própria gestão dos projetos e tudo mais, Sim, não sim, é? sim. Imagina, Exato. não ficas fechado apenas no design e ficar a desenhar coisas todos os dias e pensar como resolver aquele problema. Tens uma responsabilidade e um papel um bocadinho diferente, porque acabas por ser um empregador. Sim, exato. Acaba por ser também aquela parte do. Ou seja, não é se nós entendermos um projeto como a parte de teres um briefing, de começares a parte de pesquisa, etc., até a parte de desenvolvimento e o, e o, o deliverable, não sei como é que se diz em português. Também usamos muito essa Só assim. expressão. É, Entregáveis. deliverable? Mas Entregáveis. deliverables também está bem. Entregáveis. Exato. Assim, só para a audiência, eu às vezes tenho assim uns lapsos de come on, como se dizem em bom português. Eu estou um bom come on.
Tenho uma filha inglesa, não sei se ela alguma vez vai conseguir falar português decentemente por causa do pai, não é? Não, Mas- mas sabes que eu acho que nós aqui em Lisboa, pelo menos, não sei se é assim no resto do país ou da indústria, mas existem muitas pessoas a usar expressões em inglês durante conversas normais, sim, reuniões de sim, sim, trabalho. By the sim. way, os Yeah, deliverables, pá, imensa coisa. Não é assim tão estranho. O briefing, nós também temos briefing. yeah, yeah, briefing, yeah, yeah. Mas Portanto, pronto, então é ok, é ok, é ok. É ok, aceitável é dizer deliverable. aceitável. Na minha Então, é perspectiva assim, é. Desculpa, força. toda essa parte desde, desde do início do projeto até ao fim, tem também, quando tu geras um negócio e geras o cliente e geras a parte da transação, tem muitas outras componentes que se calhar um designer normal não faz, que se calhar todos os freelancers vão ter que fazer, que são relacionadas com a gestão de relacionamento e a gestão também de vendas, não é? Ou seja, se tu quiseres manter uma equipa ativa, vais ter que trazer projetos e nem sempre vai haver recomendações na altura certa, não é? O que acontece o que às vezes acontece por o que tem acontecido é um bocado assim as marés de projetos. Às vezes não temos nada, estamos à espera e De de repente repente vem tens tudo ao tudo. mesmo tempo. Exato. E depois é muito difícil de gerir a gestão dos teus recursos, basicamente, dos teus colaboradores, do teu equipamento, tudo isso. Por isso é uma parte interessante que eu tenho vindo a aprender a fazer. Por acaso, uma coisa que não tinha pensado, mas que agora estás a dizer isso e eu estava aqui a pensar. O que é que tu procuras numa pessoa para te ajudar? Ou seja, quando estavas nesta primeira fase de, ok, tenho imensos projetos, não consigo fazer tudo sozinho, preciso de pessoas para me ajudar, tu ias exatamente pela experiência que as pessoas tinham? Ou ias para uma pessoa que se calhar tivesse outro tipo de valências que complementem isto que estás a dizer, da gestão, de conseguires fazer um relacionamento com o cliente? O que é que era mais importante para ti nessa fase? Ou o Sim. que é que foi mais importante? Então, eu acho que para construir um negócio, assim, como eu dei um bocado a entender, eu nunca criei um negócio muito objetivamente, ou seja, eu nunca fiz um business planning, Sim, nunca fiz não foi uma coisa nunca fi- estrategicamente pensada para Exato, resultar exato, e para gerar imenso dinheiro. Era uma coisa que estava a exato, acontecer por necessidade. exato. Quando eu comecei a empregar mais pessoas foi quando eu realmente senti a necessidade de estruturar mais. Ou seja, até nem assim há muito tempo, foi há pouco tempo que eu comecei a pensar nessas coisas, que eu comecei a pensar em filosofia de equipa, aliás, eu até há bem há pouco tempo nem tinha um dossiê de conduta no trabalho, ou não sei como é que se chama em Portugal, mas não tinha o Employee Handbook, nunca ouvi isso. Ou seja, eu tinha um contrato que era um template que eu arranjei na internet, modifiquei-o ao gosto e depois enviava para os meus para as pessoas que eu fui empregando. Falava de Employee Handbook, até uma altura ter uma das pessoas que eu contratei a perguntar-me, então está aqui, um contrato diz aqui uma coisa, diz aqui esta parte aqui que tem que ler no Employee Handbook, e eu ficava tão confuso como eles, que não havia handbook nenhum. Mas Estava no pronto, contrato que depois buscar à internet e não modificaste essa parte porque soava bem. soava bem Employee Handbook, bem. Se calhar nem li assim tão bem o contrato. Mas a parte interessante disto tudo é que fui aprendendo um bocado do que é que o negócio precisa, e tenho tido a sorte de conseguir manter o negócio aberto e ser um bocado experimental em relação a isto. E tenho tido que aprender coisas, tenho tido que aprender. Um, uh, e acho que de alguma forma, de uma maneira prazerosa, acho eu, tenho gostado muito de aprender a essa parte. Eu acho que o óbvio na altura que eu comecei a procurar pessoas em contrato temporário, eu acho que era um bocado dependente dos projetos. Ou seja, havia projetos que se calhar precisava de mais de engenharia, outros projetos que se calhar
Eu não tinha disponibilidade para fazer tudo, ou seja, precisava de uma pessoa mais parecida com o meu perfil. Mas a maior parte das vezes eu acho que foi que era eu precisava de um complemento mais técnico, talvez. Talvez design engineer, mechanical engineer, ou engenheiro mecânico. Mas depois dessa fase, eu acho que tive um bocado de tendência natural e talvez estúpida, ou talvez naif, de começar a procurar um segundo Fábio, um Fábio mais pequenino, um Fábio mais novo. E obviamente isso foi um bocado difícil e percebi muito rapidamente que isso era um erro, que não é duplicar-se a ti, o objetivo não é duplicares a ti, é conciliares, é criares uma estrutura com pessoas diferentes, com perfis diferentes, com backgrounds diferentes e então desde aí eu acho que tenho vindo um bocado a criar mais diversidade no estúdio, com pessoas com talentos diferentes, com focos diferentes. Neste momento nós somos 3 designers industriais, sendo que eu sou um designer industrial, apesar de ter estudado só design. 2 dessas pessoas foram estudantes de design industrial cá em Inglaterra, um engenheiro mecânico e um design engineer. Ou seja, complementamos um bocado e depois tenho uma rede de contactos de outras pessoas que ajudam em outros projetos que às vezes nós não temos a habilidade ou a experiência. Por exemplo, temos um designer que ajuda em produtos têxteis. Temos um engenheiro eletrónico, que é um rapaz inglês que se mudou para Lisboa. O percurso inverso. Exato, que por influência não sei bem do quê. E pronto, e então complementamos a equipa um bocado com outros freelancers em outras áreas quando é preciso, mas nós não temos essa valência de modo permanente. Mas pronto, aquilo que eu procuro neste momento eu acho que eu vou-lhe chamar personal traits e não tanto skills. Eu acho que hoje em dia preocupo-me mais com aquilo que as pessoas pensam, como é que elas pensam, do que propriamente aquilo que elas conseguem fazer, porque eu acho que essa parte tu consegues melhorar e consegues... Sim, tu podes fazer um curso e a seguir já fazes 3D incrível e que não fazias, portanto, mas o fundamento, o valor da pessoa, isso aí é um bocadinho mais difícil de mudar. Exato. Os valores, aquilo que as pessoas acreditam, eu acho que isso tem sido o meu foco ultimamente e tem sido muito melhor porque ajuda mesmo em relação à qualidade de relacionamento, da comunicação, a longevidade da carreira das pessoas aqui e eu acho que o mais importante disto tudo é nós termos uma risada a meio do trabalho. Acaba por ser toda a hora, né? Que às vezes é um bocado contraprodutivo, mas é um ambiente divertido, um ambiente relaxado, um ambiente em que as pessoas estão um bocado à vontade e acho que isso acaba por ajudar e fazer com que as pessoas queiram vir para o trabalho e queiram fazer coisas, porque se fosse um trabalho forçado eu acho que não iria ser uma experiência que elas guardavam para toda a vida. Eu acho que se para mim isto é uma coisa importante, para eles se calhar não é tanto, para as pessoas que eu vou contratando se calhar não é tão importante para eles como para mim, mas que pelo menos que seja uma fase com boas recordações para a vida. Que lindo, gostei muito. Que lindo. Não, gostei muito de... Não, eu acho que muita gente passa por esse processo que tu passaste, que é, de repente, o mais importante é resolver os problemas, portanto, vais pela especificidade da pessoa, se é um engenheiro, se é um designer industrial, e depois, quando começas a construir uma coisa e começas a passar 8 horas por dia, ou às vezes mais, com uma pessoa ao teu lado, queres que essa pessoa seja uma boa pessoa, acima de tudo. Yeah. E eu acho que isso é
é muito importante, porque nós passamos tanto tempo a trabalhar que se ao menos não gostarmos das pessoas com quem estamos a trabalhar, tipo, parece que não faz sentido, sabes? Yeah, não faz sentido nenhum. Sim. Mas pronto. E depois disto, uma coisa que também achei da nossa conversa muito, muito interessante é que tu, entretanto, começaste a dar aulas numa universidade, penso que é Kingston University, e começaste a dar aulas num tema que a mim me interessa bastante, que é Creative Project Management, que é basicamente, vou-te deixar obviamente de falar sobre isso, que tu é que dás as aulas, mas que me interessa muito porque normalmente o papel do designer nem sempre reflete este lado de gestão, de projetos criativos, mas que hoje em dia é muito necessário e que eu pessoalmente também faço muito no meu trabalho, e acho que é uma temática se calhar pouco explorada. E pronto, olha, vou-te deixar falar só um bocadinho sobre isso. Claro, claro. Ahm, então, uma das coisas que eu tenho vindo a fazer e que eu falei já, que é o relacionamento com clientes, e é entender também um bocado aquela, e trabalhar um bocado na minha parte empática, ou seja, pôr-me nos get in their own shoes, tipo, tentar perceber o lado deles. Então, aquilo que eu tenho aprendido muito, apesar de eu não ter investimento externo no meu ateliê, tenho tentado entender mais em relação à logística do negócio, quer seja o business planning, quer seja a parte do investimento, quer estejamos a falar de investimentos grandes, de venture capital, não sei como é que isso diz em português, ou de angel investors, e toda a outra parte de product launching, da parte da comercialização, da parte da construção de equipa, da parte de, toda esta pipeline de inovação e etc. que me interessa muito e que nós até falámos já em relação a isto no outro dia, em relação à parte do papel como designer na inovação. E esta parte tem vindo a interessar-me muito nos últimos tempos e tem sido muito importante para mim como pessoa que trabalha em inovação, mas bem, eu sou um designer, mas na verdade eu estou envolvido numa coisa, numa parte muito maior e muito mais impactante num negócio, que é como é que a empresa inova e se mantém relevante num mercado que está sempre a mudar, não é? As coisas estão sempre a mudar. Uma máscara, uma máscara respiradora antes do Covid não era uma coisa muito importante de se inovar, mas de repente, quando começaram a ser precisas, toda a gente decidiu inovar máscaras. Toda a gente começou a fazer máscaras diferentes e reutilizáveis e etc. Ou seja, é muito importante percebermos esta parte do nosso papel como designers, é que e talvez no futuro, se calhar, vai haver melhores maneiras de chamarmos aquilo que nós fazemos, porque também há um bocado o tabu do designer, e se calhar vai ser interessante como é que nós mudamos um bocado o nosso papel e como é que nós nos como é que é o nosso branding em termos de mercado de trabalho. Mas pronto, tirando essa parte, ou seja, isto foi toda a minha experiência como pessoa que gera um estúdio, como pessoa que tem um pequeno negócio, num país como a Inglaterra, que tem muito movimento comercial, e toda essa experiência deu-me bastantes dão-me bastantes atributos para que eu tenha uma boa percepção de gestão de projetos. E foi assim uma coisa acidental. Eu vi uma pessoa a comentar qualquer coisa no LinkedIn, um contacto meu, de alguém que estava à procura de pessoas para ajudar num curso. Eu mandei mensagem, disse que não tinha, bem, eu não tenho, hoje em dia não tenho tempo nenhum, tenho uma filha com 2 anos, e nós somos dois pais imigrantes que basicamente o que nós fazemos é trabalhar e não temos pais aqui para ajudar, ou seja, o meu tempo é muito limitado. Ou seja, mandei aquela mensagem assim um bocado,
queria saber mais, só um bocado Estou com naquela. curiosidade, não, Yeah, não, não yeah, era yeah. mesmo para fazer nada, mas. Sim. Fiz 2 chamadas com uma das pessoas do curso de Kingston. Na verdade, este departamento do Kingston University chama-se Kingston College of Art, que é numa zona de Londres que se chama Kingston. Tive 2 conversas interessantes. Eles disseram que ia ser só um um semestre. Dei um semestre de aulas até agora e aliás está a acabar. E vou continuar aparentemente, e muito provavelmente vou fazer parte de outros cursos muito mais relacionados com empreendedorismo ou entrepreneurship do que design. Mas esta parte neste momento estou a dar aulas ou lecturing sobre a gestão de projetos criativos e basicamente é dar apetências a estudantes de várias áreas, incluindo marketing, incluindo direção criativa, dar-lhes apetências sobre como gerir um projeto desde a parte do relacionamento com o cliente até a parte do projeto em si, da apresentação, do plano de plano de implementação, etc, etc, que são tudo coisas que eu, obviamente, pelas experiências que eu já falei, estou muito confortável, não precisei de ler muito para dar as aulas, obviamente estou a ler para refrasear um bocado aquilo que eu tenho vindo a aprender, ou seja, o meu conhecimento é mais no campo de aplicação do que teórico, que eu acho que complementa muito bem os outros professores, que têm mais a parte teórica mais bem estruturada e que se calhar é mais fácil entender o que eles falam e dizem, enquanto que eu, às vezes quando ouço terminologia, etc., se calhar não percebo bem, mas assim que estamos a falar do assunto, claro, ok, isto é um bocado óbvio. Claro que Exato, sim, isto faz claro que sentido. sim. Ou seja, vais buscar um bocado as referências académicas para justificar a tua vivência no dia a dia. Porque são coisas Sim, que já sim, estão sim, sim. estudadas, Sim, mas que é um bocado, exato, que tu reforçar um bocado. vivenciaste. É. Yeah. E também acho que deve ser muito porreiro para quem está a ter as aulas, de ter 2 professores, neste caso, né? Pelo menos que tem um lado muito mais de mãos na massa, que és tu, e um outro que tem uma vertente muito mais académica, mais estruturada, porque muitas vezes aquilo que acontece é tu teres uma aula académica e sais lá a pensar o que é que isto tem a ver, eu não estou a perceber. Não estou a perceber como é que isto vai um dia Yeah. impactar no meu dia a dia de trabalho, porque são Sim, coisas sim, sim. que é muito difícil de explicar, especialmente para quem é professor desde sempre, não é? Quem nunca Exato. trabalhou na área. Em quase todas as aulas eu trago exemplos do meu trabalho e então é mais fácil explicar o que é que aconteceu explicar um assunto em específico relacionado com um projeto que eu tive envolvido do que tentar explicar um tema com um projeto fictício. Acabas por ir muito mais em detalhe. Sim, é E aquilo que talvez, realmente acontece, não é? sim, sim, e dar noções que são muito mais práticas e muito mais profundas do que aquilo que está escrito num livro. Às vezes vais a detalhes um, que são difíceis de encontrar num livro. No outro dia estávamos a falar de lançamento de produto. A maior parte dos alunos desta aula estão a lançar produtos digitais. Um, e a aula teórica falava de lançamentos de produto, assim tipo eventos com champanhe e com aquela fitinha que tu cortas com a tesoura. Eu achei muito estranho aqueles exemplos assim um bocado megalómanos. Eu estava a pensar, nenhum estudante vai ter budget para comprar 20 garrafas de champanhe E hoje e em a dia, se calhar, fitinha nem com. faz muito sentido, não é? Sim, sim, exato. Tens esta vertente digital que, se calhar, não precisas desse evento assim. Exato, exato. E pronto, eu trouxe um exemplo. Eu dei um exemplo nessa aula em que era uma coisa que eu considerava, que era um exemplo que eu considerava
um product launching na minha experiência, que foi basicamente uma apresentação online com todos os clientes, em que nós demonstramos aquilo que foi feito nos últimos 6 meses e aquilo que estava planeado para ser implementado. E toda a intenção dessa apresentação era nós podermos fazer a parte transacional do negócio, que era basicamente, está aqui a apresentação, o projeto está completo, podemos terminar o contrato, shake hands, e isto é o Project Launching. E de repente os alunos perceberam muito mais facilmente e de uma maneira mais realista o que é que realmente qual é que é o poderia ser objetivo, não é? Exato. Daquela apresentação toda. Estás a lançar uma coisa, não é só dizer, ai, espetáculo, fizemos um grande trabalho. Não, tu já estás a pensar como é que as pessoas vão comprar aquilo, como é que as pessoas vão usar aquilo, como é que vais fazer as pessoas querer ter aquilo, não é? Neste caso, o Project Launching era mais o objetivo deste tema, na realidade era reforçar com o teu cliente que chegámos ao final de um projeto. Isto é um Project Launching, é uma marca, é criares uma marca no tempo em que tu acabas a parte prática e a parte em que tu estás a fazer um programa de desenvolvimento e de implementação, e agora chegamos ao fim, shake hands, está aqui a apresentação, está aqui os meus dados da conta bancária. Paguem o que devem. E aqui chega ao final do projeto, né? Na verdade, isto é um project launching, né? Tipo, é fazer esse marco. Mas esse marco não tem que ser necessariamente feito com 20 garrafas de champanhe. E às vezes há um bocado esta parte nas universidades, e não estou a tirar o valor das universidades, mas que são que é um bocado a falta de ajuste com a realidade, talvez. Talvez ajuste com a realidade, mas talvez também talvez ver um bocado a maneira de ver um bocado todos os temas de uma maneira um bocado mais holística, que nem sempre a dimensão daquilo que tu estás a fazer vai ser a mesma, não é? Eu às vezes tenho projetos que são uma semana de trabalho, há outros projetos que são 6 meses, e são projetos tanto um como o outro são muito importantes, mas vai haver uma dimensão de trabalho diferente num e do outro, e às vezes é importante ter em conta este tipo de coisas quando se vai de um meio académico para um meio profissional, que nós no meio académico acabamos por fazer as coisas de uma maneira um bocado sem noção do que é que seria o exemplo nisto na vida real, e quando tu chegas à vida real de repente percebes que afinal não tenho tempo para fazer grandes pesquisas, afinal a pesquisa não é 2 meses, afinal a pesquisa é 2 dias. Tens que obviamente reajustar tudo. exato, tens que não é tudo dinâmico, como está escrito nos livros. Tens que exato, tens que ser flexível, dinâmico e ajustar as coisas. Não é mesmo tudo cor-de-rosa e bonito e tens um budget gigante para abrir uma Eixandon. Não, e a verdade é que muita parte da pesquisa és tu, não é? És tu como apetência, és tu como pessoa que tem já uma livraria interna que te permite criar relações dinâmicas. Basicamente o objetivo é criares o teu chat GPT em ti próprio, né? É criares a tua livraria que te permite responder coisas instantaneamente, mas de uma maneira muito, muito personalizada e muito bem curada em relação a uma área específica, neste caso como designer, e eu acho que isso é importante que ter em conta. Há bocado também tinhas falado da terminologia que os designers aplicam à sua própria prática, e de como é que isso poderia evoluir no futuro, porque é uma coisa que também já tínhamos partilhado, que é
às vezes quando nós dizemos que somos designers, parece que existe quase um preconceito, ou um pré-conceito sobre o que é ser designer, que vai um bocadinho contra aquilo que acabaste de dizer, que é, tu és uma própria livraria, uma enciclopédia andante, que tem um conjunto de ferramentas que já construíste, que vai permitir que a tua investigação seja mais rápida, vai permitir que tu sejas mais estratégico no teu trabalho, que cries essas relações e que afaste o design de uma perspectiva mais técnica. Ou seja, é uma perspectiva de um designer mais investigador, mais estratégico, e de como este preconceito associado ao design ou ao designer nos prejudica enquanto profissionais por termos esta ideia de que o design é mais técnico e não tem este lado de investigação e estratégia. Interessante. Não sei, eu quando sou consultado num consultório médico ou uma prática de, não sei, estou a imaginar tipo um especialista em Um osteopata? osteopata, eu acho que tu vais perguntar coisas que estas pessoas vão ter respostas, vão ter background, vão ter experiências que lhes permitem resolver problemas de uma maneira mais instantânea do que terem que fazer pesquisa. E são áreas científicas, não é? Eu acho que o conhecimento e a experiência permitem-te ser mais lean e mais capaz de responder a problemas sem teres de necessariamente recorrer a livros e ao chat GPT. Mas ao Google, ao Google. Há 5 meses atrás era Google, agora é chat GPT. Portanto, sim, é importante ter a mente aberta em relação a sermos inovadores e como é que nós trazemos essa inovação, mas eu acho que uma coisa é a parte técnica, eu acho que uma apetência é teres a parte técnica de desenvolvimento e etc. Outra apetência é teres também a metodologia para fazer pesquisa de uma maneira prática. Eu acho que há pesquisas e pesquisas, não é? Tipo, procrastinar no TikTok, a fazer perguntas ao TikTok durante 2 dias, pode ser tão efetivo como fazer as mesmas perguntas ao ChatGPT numa hora. É mais qual é a tua metodologia, não é? E qual é que é. Eu acho que tu metes duas pessoas no mesmo escritório com uma pessoa com apetência a fazer pesquisa e outra pessoa sem apetência a fazer pesquisa e tens resultados completamente diferentes no mesmo período de tempo. Portanto, eu acho que a pesquisa em si, inovação e etc., é em si uma apetência que eu esperaria que um designer que trabalha em inovação teria como uma ferramenta pronta a ser utilizada e não tanto uma coisa que se tem que aprender durante o trabalho. Não, mas aquilo que eu quero dizer com isto é a tua posição enquanto designer, ou enquanto técnico, ou enquanto criativo, conota-te com um preconceito talvez redutor em relação à tua profissão e àquilo que tu fazes no teu dia-a-dia. E eu estou a falar disto numa perspectiva de indústria em Portugal. Obviamente que se calhar tu tens uma experiência muito diferente porque estás numa cultura diferente. Mas aquilo que eu já tinha pensado e só cheguei à conclusão depois da nossa conversa é, realmente faz algum sentido tu apostares se calhar numa terminologia mais abrangente enquanto criativo, ou seja, sim. abraçares que as tuas ferramentas de trabalho são também de investigação e de inovação, porque são, efetivamente, não estou a dizer que todos os designers têm que o ser, porque não têm, é só se quiserem e se interessarem por isso, mas que se calhar essa abertura te traz muitos frutos que se calhar ser criativo ou designer
só por si, se calhar não traz, enquanto Sim, sim, sim. oportunidade, estás a perceber o que eu quero dizer? Sim. Assim, eu pessoalmente eu não acredito muito em diplomas e em títulos. Acho que, acho que nós, nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, temos usado um bocado. A minha percepção de Portugal é que ainda é mais forte do que aqui, que as pessoas usam muito isso a seu favor, toda aquela situação do quando tiras uma licenciatura és um doutor, tens que ser tratado por doutor, etc, etc. Eu acho tudo isso um bocado estranho, nunca tive que lidar muito com isso. Um, e, e acho que em Portugal se vive muito de títulos e acho que infelizmente é uma cultura que é pouco prática para o meio criativo e acho que há um tabu realmente em relação ao que é um designer e o que é que um designer é capaz de fazer, que está muito associado és um designer, então faz-me aqui o meu logotipo, um, e, Exato. que, e que é um bocado retor, e eu concordo contigo, acho que é de facto uma lacuna na cultura portuguesa e se calhar noutras culturas também. Um, mas eu acho que existem muitas coisas a acontecer em relação ao design, como o design thinking, como o service design, como áreas que são representadas por designers, mas que têm muito mais influência em áreas maiores de negócio, áreas maiores de serviços, até a nível governamental. Por isso eu acho que nós estamos a assistir a um bocadinho a estas ferramentas altamente poderosas que os designers têm, acabam por obter através da experiência académica e profissional, que é uma metodologia, ou várias metodologias, não é só uma, que nos permitem ter um processo criativo e técnico ao mesmo tempo. Um, e eu já lhe chamei uma vez eu falei, tive um cliente que é um engenheiro um, para desenvolver um produto eletrónico e, e ele perguntou-me qual é que era o meu papel e eu disse que a importância do meu papel a trabalhar com engenheiros era a minha falta de era por vezes a minha pouca falta de noção a minha pouca falta de noção em relação a algumas coisas técnicas, mas suficiente para poder entender o que estava a fazer. Ou seja, era tu só precisas de algumas noções técnicas para poderes fazer aquilo que estás a fazer, mas às vezes é preciso não saberes demasiado para poderes ser criativo e para poderes puxar um bocado os limites à coisa. E, Senão vais estar sempre a criar problemas. exato, exato. E é um bocado sair. O designer aprende um bocado a sair de ciclos, não é? É um bocado aquela. O Double Diamond, aquela ideia do divergent thinking e convergent thinking, que é pensamento divergente e convergente, que é muito isso, é muito testar ideias, é muito ser experimental, é muito ser. Um, uh, é muito trabalhar com um bocado de empatia, com usar pesquisa para validar ideias com utilizadores. E eu acho que isto não é só. Não é só. Um, não é só útil para desenhar logotipos, é útil para desenhar e criar muitas coisas que são precisas e cada vez mais, porque temos um planeta com recursos limitados e temos que aprender a usá-los de maneira mais eficiente. Então há muito trabalho para fazer e há muitas coisas para melhorar. Há muitos recursos que não estão a ser utilizados de maneira eficiente. Estou a falar de recursos digitais, mas também físicos. Um, e então acho que o nosso papel como criativos, se calhar poderia ser chamado, em Portugal se calhar poderia ser chamado outra coisa que não designer, podíamos se calhar ser inovadores, poderíamos ser outra coisa qualquer que se calhar tivesse outra percepção, ou então a percepção sobre o designer em si vai mudar naturalmente com as gerações.
Sim, isso também é possível. Eu espero que Exato. aconteça, sinceramente, porque continuas a ser uma área profissional, académica, com bastante sustento e que inspira depois outras áreas. Por exemplo, que estavas a dizer, design thinking ou service design, são conceitos que nascem numa área criativa e que depois são replicados em todas as Sim, áreas sim, como sim. ferramentas incríveis para serem utilizadas, porque é que o design não será visto da mesma forma, não é? Quer Sim, dizer, sim, sim. acaba por tirar a nossa metodologia e aplicá-la noutras coisas que não têm nada a ver e deixar-nos um bocado reduzidos Sim. a A, nada. a culpa é dos os baby boomers. Estou a brincar, estou a brincar. Não, mas eu acho que a nossa geração, a minha geração, eu não sou da mesma geração que tu, mas os millennials estão de alguma maneira um, a fazer a aplicar, talvez pela primeira vez em muitos anos, estamos a viver vivemos uma desenvolvimento de tecnologia exponencial que nos permitiu nos permite fazer coisas técnicas muito mais facilmente. Dou o exemplo da calculadora e também já falei muito, se calhar o pessoal aí em casa já está a fartar um bocado de mim quando eu digo ChatGPT, mas a verdade é que de repente com o ChatGPT eu aprendi várias coisas. Aprendi que sei escrever, aprendi que sei fazer coding. De repente eu consigo fazer um montão de coisas que não conseguia fazer antes. E que na verdade não sou eu a fazer, sou eu a mandar fazer. Mas eu acho que estamos a viver uma fase muito interessante na nossa geração que é um bocado como é que a tecnologia nos está disponível para nós e como é que nós usamos essa tecnologia a nosso favor e, e se calhar o papel criativo vai ser importante Sem dúvida. Porque de porque repente vais ter um montão de pessoas a poder fazer tudo o que tu fazias antes. exato, exato. E Qual é que é então o valor acrescentado que tu vais continuar a trazer para cima da mesa? hum, Vais ter necessariamente que mudar alguma coisa. Porque sim, senão, se nós não nos adaptarmos enquanto comunidade criativa, sim, vamos perder qualquer coisa. Aliás, vamos perder um bocado o sim, sim, nosso sim, lugar e temos que continuar a adaptar-nos para continuar a fazer bom trabalho, sim, que é muito difícil os outros fazerem sem nós estarmos, sim. mas utilizando estas ferramentas que toda a gente vai ter acesso. Sim, sim, sim. Sim, eu estou a dar aqui o papel de que eu de repente consigo fazer programação de técnica em ChatGPT, mas na verdade também podes usar o DALI para fazer logotipos, não é? Sim, ou o Não só o DALI, Midjourney o ou Midjourney, outros. exato, exato. Ou seja, de Portanto, repente há uma série de ferramentas que substituem alguns designers. Um, há alguns tipos de designers, se calhar mais visuais e menos técnicos, talvez. Uh, mas sim, eu acho que isto vai chegar a todo lado. Agora a questão é como é que nós usamos isso no nosso processo e não tanto, sei lá, repudiar isso. Acho que é mais uh, como é que isso pode fazer parte do sim, sim. processo. Quanto mais. Nós usamos às vezes aqui no estúdio, nos últimos Não, e tempos. quanto mais tu negas aquilo, mais Uhum. afastado vais ficar de uma realidade que só te vai ajudar no Sim, teu dia a dia e não vais aproveitar esse avanço que todas as outras pessoas estão a ter. yeah. Porque se eu me recusar a utilizar o chat GPT hoje, estou a ser só parva. Porque Sim, é imagina, verdade. É, é. porque é que eu não hei de utilizar? Se toda a gente vai utilizar, Sim, vai dar um sim, sim. avanço gigante a toda a gente, eu vou ficar para trás pela minha teimosia, tipo, intelectual. Sim, sim. Eu vou fazer tudo sozinha. Isso não faz muito sentido. Sim, sim, eu concordo. É um bocado aceitar aquilo que está à nossa frente, né? Não, quando tu estás a fazer um hike na Serra da Estrela e tens uma inundação de neve à tua frente e tu tens que chegar ao outro lado, tu tens que face it, Sim, tens tens que que ir em arranjar a frente. maneira. Exato, e o ChatGPT é um bocado isso, né? O ChatGPT mete-se aqui um bocado à frente e nós, tipo, ok, vamos lá ver o que é isto e, tipo, navegar um bocado a coisa,
tentar perceber o quão útil é que pode ser aquilo, o que é que nos permite fazer, o que é que não nos permite fazer, o que é que como é que aquilo pode de alguma maneira fazer parte daquilo que tu fazes como profissional e como pessoa interessada em tecnologia e desenvolvimento. Exato. E eu acho que podíamos fazer outro episódio só dedicado a NFTs, ChatGPT, inteligência artificial. Era interessante porque, pronto. Sim, exato. Eu estou um bocado interessado nessas áreas. Estou bastante interessado em projetos relacionados com tecnologia encriptada e tenho um projeto, um estúdio novo a ser formado para trabalhar em projetos relacionados com isso e como é que se pode usar esse tipo de tecnologia de maneira funcional, ou seja, para na verdade disponibilizar a pessoas valor ou ferramentas que elas possam utilizar no dia a dia e então esse vai ser um bocado, talvez eu diria, um foco que eu possa vir a ter nos próximos tempos. Mas sim é um bocado da maneira como estamos a acabar um bocado esta conversa. Acho que o futuro de qualquer pessoa criativa ou pessoa que tenha um trabalho de escritório, acho que vai ser radicalmente vai mudar radicalmente nos próximos tempos e como é que nós vamos adaptar e como é que nós vamos tirar partido disso. Se calhar vamos poder trabalhar menos horas, semana de 4 dias. Exato, trabalhar menos horas, a fazer o mesmo ou mais ainda, produzir mais. Também se fala muito em empresas que não trabalham para crescer, que trabalham para manter, e são tudo noções económicas também muito interessantes. Mas pronto, temos que ver, temos que ir percebendo essas coisas no dia a dia e como é que nós tiramos partido delas. É isso. E pronto, e com isto terminamos a nossa conversa, sabendo que no futuro, um dia, poderíamos ter outra conversa sobre isto, até porque se estás a começar um projeto que também visa este tipo de temáticas, acho que era muito interessante e é uma temática muito atual. Muita gente quer ouvir falar um bocadinho sobre, muito mais em português. Se houver essa possibilidade, acho que é muito interessante. E olha, pronto, por hoje acho que é tudo. Muito obrigada, Fábio, gostei muito da nossa conversa. Obrigado, Rita. Foi muito diferente daquilo que tenho vindo a fazer aqui no podcast. Acho que não tive nenhum convidado com um percurso tão diferenciador como o teu, porque é realmente muito, muito diferente e inspirador. E pronto, olha, obrigada por teres partilhado a tua história aqui connosco. Obrigado, Rita, foi um prazer e espero que tenhamos outra vez a oportunidade de falar mais e looking forward to it. Obrigada. A ti que estás desse lado, muito obrigada por ouvir o episódio até ao fim. Já sabes, subscreve o Panorama Criativo e vemo-nos no próximo episódio.